Olá galera, Vasco em Análise, meu canal no YouTube. Aqui Marcelo falando, Vasco da Gama. Bom, vou tentar fazer esse vídeo aqui um pouco mais curto, né, com relação aos outros, para não ficar cansativo. Até porque eu não fico falando aqui para encher linguiça. Eu coloco coisas importantes e quando não há muitas coisas importantes, eu não fico aqui de blá blá blá. Então, direto ao ponto, vamos lá. Pesquisa nova aí sobre ranking das torcidas. Salvo engano, o órgão aí, Datafolha, né? Alguém acha que essa Datafolha ela passa credibilidade? Pelo amor de Deus. Meu canal é de Vasco e eu não sou inimigo de Fluminense, Botafogo e Flamengo. Sou adversário dos caras, né? Então, mencionado isso, os caras botam o Flamengo com 21%. Não vou entrar no mérito, se 21 é mais ou menos, está certo ou está errado. Só acho que 15% para o Corinthians, ou seja, uma diferença apenas de 6% é pouco. Quem viaja o Brasil aí, como eu viajei bastante, já fui em bastante estados, né? Você chega lá, pega táxi, vai pro hotel, blá blá blá, conversa com as pessoas. Você não vê, em geral, uma junção assim de torcida do Corinthians chegando no Flamengo, né? Ah, vamos lá, a gente está com 15, 16, 17, Flamengo 21, não se pode pensar assim. Acho que 21% para Flamengo, se for mais ou menos, não me importa aqui. O que me importa é que Corinthians não tem 15%. É mais o percentual com relação ao Flamengo. Se o Corinthians tem 15%, o Flamengo tem que ter mais que 21%. Se o Flamengo tem menos que 21%, o Corinthians tem que ter menos que 15%. E bem menos, porque a diferença de torcida é muito grande. E mesmo considerando São Paulo, que é pulverizado com Palmeiras e São Paulo. E Santos também, mas a pulverização é São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E em seguida eles colocam, né, já falei, Flamengo 21, Corinthians 15%, e aí colocam o São Paulo junto com o Palmeiras com 7%. Outra mentira. O São Paulo tem uma torcida muito, muito, muito maior do que a do Palmeiras. Eu morei lá em São Paulo, juntando na minha vida toda, talvez uns 5 anos. Entre morar lá um pedaço e passar férias e tal. Tem muito mais do que 7%. E novamente, se entrar no mérito de 7%, se o São Paulo tem 7%, o Palmeiras deveria ter menos que 7%, 6%, 5%. E se o São Paulo tem mais, o Palmeiras deveria ter um percentual maior de diferença, porque o São Paulo tem muito mais torcida que o Palmeiras. E não obstante, a torcida do Palmeiras é imensa no Brasil, mas o São Paulo tem mais torcida. E na sequência, outra barbaridade. Os caras colocam Cruzeiro, Vasco e Grêmio com 4%. Belo Horizonte, já fui lá várias vezes, inclusive em Juiz de Fora. Geral é Botafogo, geral é Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco. Grande parte de BH também, não de BH, mas do estado de Minas. Muita gente torce para times do Rio, Brasília, né? E no Sul, que é uma dicotomia, Grêmio e Inter, botar o Grêmio junto com o Vasco com 7%, sendo que Cruzeiro e Grêmio são times regionais, o Vasco é nacional, tanto é que o Vasco vai em qualquer estádio, ele enche a sua parte lá para ocupante, é uma outra barbaridade. Por isso que essa Datafolha não tem credibilidade. Seja para analisar o Flamengo, como eu já analisei aqui, seja para analisar o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e agora colocar Vasco junto com Cruzeiro e Grêmio, não tem o menor cabimento isso. A torcida do Vasco não tem apenas 4%, 5%, como dizem por aí. Tem muito mais. E se tiver um percentual de 4 ou 5, Grêmio e Cruzeiro tem que ter menos. É uma lógica. Não tem como fugir disso.
Aí na sequência bota Santos com 3%, né? Esse percentual aí. Outra falácia, a torcida do Grêmio vem caindo, do Santos vem caindo há muito tempo, uma torcida envelhecida. E depois botam, veja lá, Fluminense, Sport e Vitória com 1%. Sendo que o Fluminense é um time nacional também. Não tanto quanto o Vasco, mas é um time nacional. Tem bastante torcedores espalhados pelo Brasil, inclusive na região litorânea do Rio, a região também de montanha lá, tem muito tricolor. Então você não pode pegar um time antigo, com história, e botar 1% igualado com o Sport e Vitória. Só vem a decantar aí, a patentear, né? Que é um órgão que não passa credibilidade. É patente que está errado, 1%. Inclusive até acho que o Botafogo não tem mais do que o Fluminense, talvez empate, e esse órgão coloca o Botafogo acima do Fluminense. Então, dito isso, essa torcida aí, ou melhor, esse ranking de torcidas, é uma besteira que eu acho que vocês deveriam ignorar essa palhaçada. Qualquer time deveria ignorar isso aí. Qualquer time. Não é crível esse cômputo aí. Ignora isso aí, gente. Sai disso aí. Vamos para outros órgãos mais com credibilidade. Bom, falando aqui de Vasco, meu segundo tópico do vídeo, e depois vou encerrar. Esse vídeo eu quero mais curto. Hoje é sábado, não tive véspera do jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Salvo engano, 6h30, Palmeiras e Vasco. Vamos ver como é que o Palmeiras vem, né? Se ele vem com o time reserva, misto, ou titular, não sei. Teve esse problema de viagem do Palmeiras, que ficou um tempo, bastante tempo para voltar, né? Do jogo pela Libertadores. Mas um ponto que eu queria colocar aqui, até para animar a torcida do Vasco, Barros vem treinando muito bem, né? Quem lembra do Barros no Campeonato Carioca, o volante, vem treinando muito bem, é um bom marcador, marca igualmente ao Zé Gabriel, e tem também uma boa saída. Então, a gente está aí com 2 volantes agora, marcadores, Zé Gabriel e Barros. Barros com uma melhor saída, tem que pegar mais cancha, né? E abrindo aqui um leque, tem um youtuber aí, tem bastante seguidores, né? Eu lembro que no começo dele, ele falava canja, né? É engraçado. E depois esse cara vem falar mal de canais pequenos no YouTube, né? Ele falava assim, não, esse jogador tem que pegar mais canja. Mas não vou aqui dizer quem é, para não ridicularizá-lo. Mas só peço aqui que ele não fale mal de canais pequenos, porque ele também já foi um canal pequeno. E tem gente que em canal pequeno não fala canja, fala cancha, né? Que é jogo, é gramado, é campo. Lá do pessoal que fala espanhol, né? Bom, então nós temos Barros voltando, ele ficou um tempo machucado, pode jogar no lugar do Zé Gabriel, sendo que o Zé Gabriel deve ser mantido, vem jogando bem. Aqui é meritocracia, né? Se ele colocar na cabeça que ele tem que marcar e tocar bola, seja no 4-1, 4-1, ou seja no 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, não importa. A gente pode pensar que ele pode ficar aí um tempo como titular, se manter como titular, né? E como eu já falei, tem o Barros aí na reserva, e o Jair também, que pode ficar mais recuado, que tem uma saída melhor do que o dos dois, mas é um jogador que não marca tanto como o Jair, como o Barros e o Zé Gabriel marcam. Então, se podemos pensar na ausência do Zé Gabriel ou do Barros, o Jair fazendo essa função de primeiro volante mais marcador, sendo que ele tem que ficar um pouco mais preso, né? E nessa função ele joga muito bem, porque ele, sendo primeiro volante, não tem aquela característica de subir muito como segundo para tentar ajudar os 5 e 8, né? Que eu já expliquei aqui, ajudar o 8, sendo 5, clássico das antigas, não vou repetir isso aqui. Indo de vez em quando, aparecendo com elemento surpresa, o Jair foi muito bem no Galo. Ele aparecia várias vezes lá, no ataque, e sem marcação, porque era um cara que ficava mais fixo, mas chegava lá de quando em vez como um fator surpresa, né? E outra coisa boa aí, o Marlon, né? Podemos ser reserva do Praxedes pela esquerda,
Na direita, a gente também pode pensar no Jair como reserva do Paulinho, com essa debilidade que ele é mais lento e numa pressão pós-perda, o Paulinho luta mais, né? Mas podemos pensar aí na questão do Jair também jogando pela direita, né? Meio de campo. E para fechar aqui, sem me estender muito, aquela questão sempre do lateral esquerdo. Olha, a gente só tem o Piton e agora há notícias aí que ele está para sair, ou estaria para sair, porque o contrato dele se renova em dezembro, melhor, se finda em dezembro, e teria que ser renovado, e dizem que tem uma proposta mirabolante que vem por aí, lá de fora. Ora, se o Vasco é 777 agora, rico, né? Isso é o que nos disseram. Olha, o Vasco vai ser vendido para a SAF 777. A gente é rico, não tem por que vender Piton. Tem que reclamar, tem que protestar. E os canais falam agora de protesto, falam mal da 777. Tá todo mundo aí em banho-maria, né? No oba-oba. Mas esse canal aqui é sempre crítico da 777, crítico da associação, né? E amanhã não tem jogo, pré-jogo, pós-jogo, segunda, terça e quarta, eu vou começar a falar de eleição aqui, né? E pelo amor de Deus, para que esse cara não se reeleja na associação, Salgado e sua companhia, né? Osório, Duque Estrada, porque a associação não pode ficar de mãos dadas com a SAF. Ela tem que ser a fiscal da SAF. SAF não trabalhou bem? Tira. É isso que a associação tem que fazer, porque o Vasco ainda tem 30%, perdão, a associação ainda tem 30% do futebol do Vasco. Então, dá para brigar por aí. Tem times que venderam 100%, mas o Vasco vendeu 70%. Então, esses 30% podem nos dar uma arma aí para fiscalizar a 777, a patética 777, né? Que nos coloca agora para disputar, para não cair e não disputar título. E tá todo mundo contente com isso, né? Tá todo mundo feliz, não há protesto, não há reclamação. Tá todo mundo feliz por não cair. Esse é o nosso enredo há 23 anos, né? E esse pessoal aí, né? Tem que reclamar, Osório, tem que reclamar desse pessoal aí, Osório, Duque Estrada, Salgado. E essa chapa aí, que eu não entro aqui em política, mas quero que fique bem longe do Vasco da Gama, né? Bom, fiquem com Deus. Aqui falando de Vasco da Gama. E volto mais tarde com outro vídeo aí. Mais campo e bola e novidades. Fiquem com Deus.